de água. Que de água? Cadê a água? A letra do cantor e compositor Lenine levanta a dúvida de muita gente nos últimos anos. Que de água, que de água. A seca avança em Minas, Rio, São Paulo. O Nordeste é aqui agora. Nossa água é cada vez mais escassa e mais cara. E o agronegócio é o maior responsável pelo consumo dela aqui no Brasil e no mundo. Água para agricultura, para irrigação e para todo tipo de criação animal. Hoje, a palavra de ordem é economizar. Estamos no município paulista de Serra Negra. Na fazenda de 88 hectares, o Ricardo Schiavinato tem um rebanho com 150 cabeças. 82 vacas em lactação, dando cerca de 1.500 litros de leite por dia. Ô Ricardo, de onde é que vem a água que vocês utilizam aqui na fazenda? Então, nós temos um córrego que corta a propriedade ao meio e tem uma nascente, né? Esse córrego nasce aqui na divisa da minha propriedade com o vizinho e esse vizinho tem uma área de preservação que é onde nasce essa água. O produtor armazena essa água e também a que vem da chuva em 3 represas. Do início do ano para cá, essa região do estado de São Paulo sofreu bastante com a seca. Para não ter surpresas pela frente, o Ricardo já está construindo mais um reservatório. O gasto de água na propriedade é bem significativo. E o principal é com a irrigação. Aqui ela é noturna. É que de madrugada a evaporação e a transpiração das plantas é menor. E, por consequência, a perda de água também. É uma primeira economia. No verão, quando costuma chover mais, o Ricardo cultiva o capim Tifton para alimentar as vacas. No inverno, tem aveia e azevém. Você joga a semente em cima do pasto tropical, porque ele para de crescer por causa da temperatura, e essa aveia e o azevém, ela cresce nessa época do ano. E é um pasto de altíssima qualidade, né? E isso melhora também a produção das nossas vacas. Uma outra forma que o Ricardo encontrou para economizar mais água veio da parceria de uma dupla de estudiosos, Tiago e Fernando. A fazenda do Ricardo foi uma espécie de barriga de aluguel de um projeto que uniu os 2 engenheiros, um agrônomo e um mecatrônico. Começou em 2015, quando eu iniciei meu doutorado junto à Exalc e USP. E passei 4 anos desenvolvendo esse projeto, onde eu conheci o Fernando. Uma conversa que era para ter de 5 minutos acabou se transformando numa conversa de 2 horas e a gente foi enxergando a oportunidade de atuar junto. O Tiago tem uma startup e desenvolveu uma central meteorológica totalmente automatizada. Não é uma central comum, a começar pelo preço. Você consegue encontrar estações meteorológicas comerciais girando em torno de 60, 40, 20 mil reais. O sistema que a gente conseguiu desenvolver por utilizar a inteligência artificial, ele consegue a um custo de 2 mil reais produzir a mesma qualidade de sinal do que o sistema convencional. A estação é movida a energia solar e dividida em 2 partes, uma aérea e outra que fica debaixo do solo. Essa central não faz a previsão do tempo, ou seja, ela não diz pra gente quando vai chover, mas sim quanto choveu, como está a umidade do solo, a temperatura, a velocidade do vento. Informações que saem aqui da lavoura e vão direto para a palma da mão do agricultor, seja num celular, num computador, da palma da mão para uma economia no bolso. Vamos agora para um exemplo prático. No inverno, o Ricardo costumava gastar 750 mil litros de água todos os dias para irrigar 25 hectares de pastagens. Com o sistema, o Ricardo descobriu que a aveia precisava de menos água nessa época, 500 mil litros. Resultado, 250 mil litros de água estavam indo diariamente para o ralo. A central é a segunda economia importante. Além de desperdiçar água, você pode estressar a planta por excesso de água, né? Excesso de água também, o encharcamento do solo, pode causar na planta um estado de falta de oxigênio nas raízes, né? A raiz da planta é a boca dela e uma parte do nariz da planta também. Da lavoura para a criação. Outra medida importante é saber exatamente quanta água é utilizada. Pessoas que instalam hidrômetros... O pesquisador da Embrapa, Júlio Palhares, deu uma dica: instalar equipamentos de medição de consumo. Quando a gente diversifica os pontos de instalação do hidrômetro, ou seja, instalando um hidrômetro para cada ponto, isso nos dá muito mais precisão para a gente promover a gestão e consequente economia do recurso.
Então é fácil fazer essa leitura. Muito fácil. O ideal é acompanhar os números toda semana. Se o consumo começar a subir, precisa investigar a causa e corrigir. E tem mais um gasto de água, agora para matar a sede dos animais. As vacas bebem água e existem cálculos aí de você gastar entre 80 e 100 litros de água por vaca dia, né? Então você imagina aí 150 cabeças, nós teríamos aí um consumo entre 12 mil e 15 mil litros de água por dia. E para fazer a higiene dos estábulos e da sala de ordenha, também vai uma água danada. Normalmente, 6 vezes a produção de leite que a gente tem por dia, mais ou menos. Então, normalmente, a gente está aí numa média de 1.500 litros de leite dia, né? Então, a gente teria aí ao redor de 9, 10 mil litros de água dia. A limpeza dos estábulos pode e deve ser feita com mais eficiência, a partir de uma técnica bem simples, a raspagem. Quando você raspa antes de lavar, você tira aquele material mais grosseiro, vamos dizer assim, e você entra com a água após essa retirada. Isso tem economia de água chegando até 30%, 40% só pelo fato de fazer a raspagem. Nessa outra fazenda de leite, em Descalvado, a preocupação com o consumo de água virou quase obsessão. 100% do que a gente capta de água, a gente reusa integralmente, a gente não perde nem 1 litro de água. O produtor Roberto Yankee capta a água da chuva através das calhas dos telhados dos galpões. E tudo é armazenado em cisternas. A fazenda tem ainda represas que enchem com as chuvas e com água de rio. Esse conjunto a gente usa tanto para a bebida das vacas, para a limpeza e para o sistema de produção. Agora, toda a água vem por gravidade, em todos os casos. Por aqui são 7 galpões e 3 limpezas diárias. Assim que as quase 2.000 vacas deixam os estábulos em direção à sala de ordenha, chega o trator que vai empurrando a sujeira, fezes e urina até as canaletas. Depois, um jato de água leva o que restou. E o reaproveitamento não para por aí. O processo de tratamento começa nesse banco de areia, que serve para decantar, tirar as impurezas dessa água, que ainda está cheia de fezes dos animais. Aí essa água vai seguindo, até chegar nessa peneira. Aqui rola um divórcio. A parte sólida, que é o esterco, cai no chão, vai virar adubo para a lavoura. Já a parte líquida, essa vai seguir para as 3 represas da propriedade. É a água que está nesses reservatórios que vai ser reutilizada, começando tudo de novo. Essa água vai para a fertirrigação. A fertirrigação é o uso do efluente, que é aquele produto da lavagem das instalações, né, como um insumo para a cultura vegetal. Então, nesse efluente, o que nós temos? Água e nutrientes. O que um vegetal precisa? Água e nutrientes. É o que eles chamam de círculo virtuoso. Nada se perde. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente não estivesse usando água aqui, a gente estaria pegando água da natureza, ou em poço de captação, ou em rios, para irrigar as áreas de produção agrícola que a gente tem hoje. A gente produz leite com os efluentes produzidos pelos próprios animais, os animais comem essa forragem, produzem leite, devolvem para a natureza retorna com a forragem. Que de água, que de água. Que de água? Bom saber que tem muita gente tentando responder essa pergunta. A gente tem que ser eficiente, tem que ter um sistema produtivo que absorva a água para que a gente tenha bastante água também para todo mundo. Agora é encararmos o destino e salvarmos o que resta. Se eu vou sujar uma fonte limpa de água no meu sistema e eu estou reutilizando 100%, fazendo isso retornar na forma de uma proteína para a sociedade, eu estou cumprindo a minha função social do uso do recurso finito.